Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Geek Antenado. Eu sou o Rondi, estou aqui para trazer para vocês a análise do Zenfone 2. Esse que é o aparelho lançado aí pela ASUS no dia 20 de agosto e agora você confere a análise completa aqui no nosso canal, beleza? Bom galera, vamos começar aqui então falando do design do Zenfone 2. Esse é um aparelho que tem aqui bordas bem finas e a traseira, que a parte do aparelho é um encaixe muito ergonômico, tá? Vocês podem ver que ele se encaixa muito bem na curvatura da mão, exatamente pelo formato que ele tem aqui, né? Pode ver que ele é bem curvado aqui, ele se encaixa legal. E quando você vira ele aqui também, até mesmo a fabricante fala que quando você vira ele aqui na mão, ele se encaixa muito bem também devido às bordas do aparelho, ó. Quando você encaixa ele aqui, ele se encaixa muito bem na mão, ó. Pode ver que o design dele é bem ergonômico e ele tem uma boa pegada aqui. Para você encaixar ele na mão é muito tranquilo, ó. Pode ver que ele fica bem posicionado. Aqui na parte frontal do aparelho, né, nós temos os botões para acessar alguns menus, né, o botão de home, voltar e do multitarefas. Esses botões, eles não são retroiluminados, né? Ele não tem iluminação aqui. A empresa respondeu referente a essa questão pelo fato de escolher entre deixar mais iluminação nessa parte, deixar um pouco mais bonito, ou colocar antena para que o 4G e as redes funcionassem melhor. Então foi isso que a empresa respondeu referente a esse ponto, ou seja, não tem iluminação aqui, mas ele tem uma qualidade de sinal muito maior. Aqui na parte de cima do aparelho você encontra a câmera frontal, uma saída de som e aqui, né, o símbolo da ASUS, obviamente. Na parte traseira, ele conta aqui com os botões de volume, câmera de 13 megapixels e o flash. Aqui embaixo tem também o logo da Intel, a informação do Zenfone e aqui os furos do alto-falante, da saída de som do aparelho. Na parte superior do aparelho, onde você vai encontrar um microfone, um botão de liga e desliga e aqui uma entrada para fone de ouvido. Sim, o botão de liga e desliga está na parte superior do aparelho, mas vocês já vão entender. Nas laterais do aparelho não tem nada, exatamente para proporcionar uma melhor pegada, não ter botões atrapalhando aqui. E na parte inferior temos aqui mais um microfone e a entrada para o cabo de dados e carregamento. Ao retirarmos a capa do Zenfone 2, né, pode ver que ela é uma capinha bem protegida, que ela é bem durinha, né, não tem aquela sensação de que vai quebrar a qualquer momento. E aqui para você tirar é bem tranquilo. Então aqui temos dois chips, né, entrada para dois chips de operadora. Ele usa o microSIM, né. Aqui tem chip 1 e 2. No chip 1 vai funcionar as redes 2G, 3G e 4G. No chip 2 apenas 2G. Mas essa tecnologia aqui dos dois chips funciona Dual Active, como é chamado. Funciona os dois chips para receber chamada. Se você estiver falando em um deles e receber chamada em outro, pode simplesmente colocar em espera e atender normalmente. Aqui também tem entrada para cartão de memória de até 64 GB e a bateria do aparelho não é removível. Devido ao fato do botão liga e desliga estar localizado aqui na parte superior, o aparelho pode ser despertado apenas com 2 toques na tela. Ó, basta você dar 2 toques aqui e deslizar para desbloquear o aparelho. Essa é uma função bem interessante, chamada aí pela ZenMotion, é uma função da ZenUI, que é a interface do aparelho, e deixa isso muito prático, devido ao fato do botão liga e desliga ser aqui em cima. Então se você tenta ligar o aparelho, ó, olha ali, você teria que colocar a mão aqui em cima, deixando mais o aparelho propenso a cair aqui quando você tenta ligar. Claro que não será tão desastrado igual sou eu aqui, né, tentando fazer isso daqui, mas pode ser desta forma aqui, ó. Você segura com a mão, liga com a outra. Então, para evitar isso, você pode simplesmente, né, despertar o aparelho aqui, com 2 toques ele já aciona e você consegue utilizar normalmente. O aparelho, além de ter uma boa pegada, ele é bem leve, ele pesa apenas 170 gramas. Bom galera, estamos de volta aqui nos nossos estúdios
para falar da tela do Zenfone 2. Essa aqui é uma tela de 5.5 polegadas de LED Blacklight IPS, isso mesmo. Ela é uma tela com resolução de 1920 por 1080, ou seja, resolução Full HD com 403 pixels por polegada e um ângulo de visualização de até 178 graus. Isso permite que você consiga ver o conteúdo que está sendo passado no aparelho, mesmo com uma angulação maior, ou seja, você não precisa estar o tempo inteiro de frente para o aparelho. Se você estiver em algumas outras variáveis aqui, você consegue ver a imagem com clareza. Vem ainda equipado com Gorilla Glass 3, que permite aí uma proteção maior contra riscos e pequenas quedas, né? Vai proteger bastante. E claro que essa é uma tela bem bonita, bem interessante. Eu vou até ligar ela aqui para que vocês vejam como ela é, né? E ela tem alguns recursos para você visualizar ela de um modo mais vívido. Vamos falar um pouquinho do hardware do Zenfone 2. Ele vem aqui equipado com processador Intel Atom Z3580. É um processador quad-core, rodando aí a 2.3 GHz. Para quem gosta de benchmark, aqui está a pontuação dele no AnTuTu Benchmark, 47.028. Este aparelho também vem equipado aí com a GPU, uma PowerVR G6430, é uma PowerVR série 6, com suporte aí ao OpenGL 3.0. Este é um aparelho que até o momento não apresentou engasgos, travamentos para rodar jogos nenhum. A versão que nós recebemos é a versão de 32 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. A versão de 64 GB de armazenamento não veio para o Brasil e, de acordo com a própria empresa, não virá devido ao lançamento do Zenfone 2 Deluxe, que é uma linha ainda mais premium do Zenfone 2. Então ele virá com 128 GB de armazenamento e por este motivo o Zenfone 2 não terá a versão 64 GB aqui no Brasil. O aparelho é um aparelho que tem uma boa usabilidade para você que gosta de abrir vários e vários aplicativos. O 4 GB de memória RAM vai conseguir atender muito bem. Aqui eu consegui abrir vários e vários aplicativos ao mesmo tempo, abri vários jogos e fui jogando ele, alternava entre um e outro exatamente para testar esse modo da memória RAM e ela conseguiu atender muito bem mesmo. Ela teve um desempenho muito legal. Na parte de conectividade do aparelho, ele conta aqui com Wi-Fi com as redes A, B, G, N e AC, com Wi-Fi Direct. Também conta com capacidade para download aí de até 150 megabits por segundo, ou seja, você terá aí utilizando seja o Wi-Fi ou o 4G LTE, que é o LTE categoria 4, você conseguirá um download de até 150 megabits, o que é uma velocidade muito interessante. O aparelho conta ainda com Bluetooth 4.0 de baixo consumo, NFC e o 3G, obviamente, já que ele possui o 4G categoria 4, ele também possui aqui NFC e alguns outros recursos de conectividade bem interessantes. Sistema do aparelho. O Zenfone 2 vem equipado aqui com a versão 5.0 do Android, que é uma das mais recentes. E quando questionado a respeito de receber o Android 5.1, a própria Asus respondeu que não muda muita coisa entre o 5.0 e 5.1, e isso a maioria de nós sabemos dessa informação. Acontece que essas atualizações do 5.0 para o 5.1 é para corrigir alguns bugs e, de acordo com a própria Asus, ela dividiu a ZenUI, que é a interface dela aqui, em várias partes. Então ela consegue entregar atualizações de correções de bug sem precisar atualizar a versão do Android, com muito mais rapidez e velocidade. Por isso ele permanecerá no Android 5.0 por tempo indeterminado. Ainda não temos a informação de quando ele terá essa atualização. Aqui na parte de atualização do aparelho, nós podemos ver que ele tem aqui algumas funções
dedicadas à atualização do aparelho. Pode ver aqui que ele tem a atualização dos apps da ZenUI, e sim, a ZenUI é a interface utilizada pela ASUS, né, para ter aqui nos aparelhos dela. Como vocês podem ver, eu atualizei todos os aplicativos que ele traz aqui, né, tem todos os aplicativos estão atualizados, que é para garantir um melhor desempenho em todos os processos do aparelho. Isso é muito importante, pois a ZenUI ela é muito personalizável. Um dos principais pontos é que você basta deslizar o dedo aqui em qualquer lugar da tela, tá? Você não precisa vir até aqui em cima para acessar as notificações. Ó, vou deslizar o dedo aqui para baixo, ele já acessou as notificações, e para cima ele acessa esse menu de personalização. Com este menu você consegue vir aqui e baixar alguns outros temas. Eu posso simplesmente mostrar aqui, ó, os que eu tenho aqui online para baixar. Ele tem uma variedade muito grande de temas para você baixar, e tem alguns aqui que eu já testei e gostei, né? Basta eu vir aqui, clicar em aplicar e pronto, ele vai mudar todo o visual do meu aparelho. Isso é um grande ponto da ZenUI, que ela tem aqui vários recursos de personalização. Vocês podem ver que ela mudou aqui totalmente a interface do meu aparelho. Ó, e basta deslizar aqui, né, você já consegue acessar, escolhe outro tema com muita facilidade. Uma outra coisa bem interessante na ZenUI é o fato do ZenMotion. O ZenMotion nada mais é do que você abrir aplicativos simplesmente fazendo gestos na tela do seu aparelho. A tela pode estar apagada, que mesmo assim ele funciona. Se você fizer um C, ele vai acessar a câmera. Ó, vamos fazer aqui um C e ele vai acessar a câmera do aparelho. Se você fizer outros movimentos, também funciona, e também tem a opção de você configurar o que você quer ali. Eu fiz um S, ele abriu o menu de mensagens. Opa, claro que tem que estar com a tela apagada. Se eu fizer um W, ele vai abrir o navegador. E pronto, já abriu o navegador. Estes são recursos bem interessantes da interface da ASUS, que por mais personalizada que ela seja, você também consegue desinstalar alguns aplicativos. Por exemplo, esse da capinha da ASUS veio com ela, o CleanMaster veio com o sistema. Tem vários e vários aplicativos que eu consigo desinstalar, conseguindo personalizar da melhor maneira possível. Sim, a interface da ZenUI vem com muitos e muitos aplicativos instalados, mas como vocês mesmos podem ver aqui, é possível desinstalar a maioria deles. Ó. Aqui está aparecendo para mim desinstalar qualquer aplicativo, então eu posso fazer isso, né? Os que eu não utilizar eu consigo desinstalar com a maior facilidade. Vamos falar agora da câmera do Zenfone 2, ou melhor, das câmeras deste aparelho. Ele conta aqui com uma câmera traseira de 13 megapixels, com qualidade para filmar aqui em Full HD e tirar excelentes fotos. Aqui tem o flash, né? E aqui os botões de volume permitem que você também utilize eles para tirar fotos. Nesse caso ali ela está focando porque ela está no modo automático. A câmera ela conta com vários recursos para você selecionar e melhorar as fotos em tempo real. Se você selecionar o modo embelezamento, ela vai identificar a melhor opção e registrar uma foto com muita facilidade. Uma outra facilidade que eu encontrei aqui na câmera do Zenfone é esse temporizador muito interessante. Você pode arrastar o dedo aqui para personalizar o tempo que você quer que o temporizador calcule para você, e depois disso é só se posicionar, ele vai voltando aqui e vai tirar a foto para você com a maior facilidade possível. A câmera frontal do aparelho é de 5 megapixels e possui um ângulo de 85 graus, ou seja, você também consegue tirar selfies panorâmicas. E nesse modo ele ainda aumenta esse grau de visualização para 140 graus. Então vou abrir a câmera aqui e olha só, você consegue ter uma visão muito maior. Deixa eu inverter a câmera. Pode ver que o alcance dela lá atrás é muito grande, ó. E aqui basta eu arrastar o temporizador e ele faz todo o processo para mim. Para quem tem interesse em conhecer todos os detalhes da câmera,
nós fizemos um vídeo apenas com os recursos que a câmera do Zenfone tem. Então, por isso, acesse esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui para vocês. Acessem ele e entenda todos os processos da câmera do Zenfone 2. Bom, galera, no quesito câmera, por melhor que a câmera do Zenfone 2 seja, não dá para comparar ela ainda com aparelhos como o LG G4 ou o Galaxy S6. Mas devido ao preço e se você avaliar todo o conjunto envolvido no Zenfone 2, é uma excelente opção e a câmera traz sim bons resultados. Mas com fotos durante a noite ou quando você dá um zoom muito grande, ela vai granular bastante a imagem. Então isso foi um ponto um pouco negativo, né? Um ponto negativo na minha opinião. E se você deseja uma câmera boa, essa é uma opção, mas necessita de uma boa iluminação para você ter uma excelente qualidade. No quesito bateria, o Zenfone 2 também se saiu muito bem. Quando eu digo muito bem, eu me refiro a uma bateria que durou aí cerca de 12 horas com uso moderado. E quando eu digo moderado, eu me refiro a jogar em alguns momentos do dia. E vocês podem ver que aqui o que mais gastou bateria do meu aparelho foi o Cardboard, né, que é um aplicativo para você ver aí com realidade aumentada, utilizando uma caixinha que a própria Asus nos mandou aqui. Mas envolve você utilizar as redes sociais com uma certa moderação. Eu utilizo em alguns momentos do dia e geralmente ao meio-dia ali eu jogo um pouquinho no intervalo do almoço. Este é o meu uso moderado. Se você utilizar o aparelho com maior frequência para jogar, para acessar as redes sociais o tempo inteiro, a bateria dele vai durar de 5 a 6 horas no máximo. É o que você vai conseguir com a bateria. Mas pensando nisso, a Asus colocou aqui alguns modos, né, para você identificar e melhorar a bateria do seu aparelho. Ou seja, ela tem aqui um economizador de bateria. Deixa eu procurar ele aqui. Este economizador de energia ou de bateria, ele serve exatamente para identificar os modos em que você pode economizar muito mais bateria. Primeira dica, aqui eu recomendo o modo equilibrado, que ele vai conseguir, né, equilibrar a vida útil com o desempenho. Se você colocar no modo ultra econômico, ele vai maximizar a vida, mas vai reduzir e desconectar você de praticamente todas as redes que você estiver conectado. Então, vai utilizar bem menos? Utilize o modo ultra econômico. Se você pretende utilizar de uma forma mais equilibrada, necessita do desempenho do aparelho, com certeza o modo equilibrado é uma excelente opção para você. Com esse modo equilibrado, você consegue um ganho aí de mais algumas horas, conseguindo atingir até 18 horas de uso com o Zenfone. A bateria do Zenfone é de 3.000 mAh e, conforme eu falei, ela dura até 12 horas com uso mais moderado, mas conta com a tecnologia Boostmaster. O que seria isso? Basta você utilizar o carregador específico do Zenfone, que ele vai conseguir carregar 60% da bateria em apenas 40 minutos. Isso é excelente, e se você carregar por um pouco menos, você vai conseguir pelo menos 4 horas de uso. Se você carregar ele aí por 20, 25 minutos, você já consegue aí 4 horas de uso com o Zenfone na mão. Isso é um tempo muito bom, e essa tecnologia de carregar mais rápido é uma tecnologia que vale muito a pena você ter no seu aparelho. Que acredite, se você é aquela pessoa que está sempre ligada nas redes sociais, colocou ali um pouquinho o seu celular para carregar e já vai sair, essa é uma excelente opção, porque consegue carregar muito rápido e você tem uma disponibilidade do aparelho muito maior depois. Chegamos ao ponto em falar de preço. O Zenfone 2 com 4 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento está sendo vendido no Brasil por R$ 1.500. Esse foi o preço anunciado no evento da Asus no dia 20/8. Ele tem também a versão 4 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento, que está sendo vendido por R$ 1.300. Em outras lojas você encontra até um pouquinho mais barato
e com alguns recursos. Então basta você pesquisar um pouquinho que você vai encontrar aí um preço um pouquinho melhor que o sugerido pela ASUS nos parceiros dela, obviamente, mas consegue um pouquinho mais barato e até mesmo com alguns brindes, digamos assim. Vamos agora aos pontos positivos e negativos do Zenfone 2. Começando pelo design ergonômico do aparelho, que é um grande ponto positivo. Ele se encaixa muito bem na mão e os botões de volume são facilmente acessados pela mão que segura o próprio aparelho. Abrir aplicativos com gestos na tela é outro ponto muito positivo que facilita o acesso do usuário. 4 GB de memória RAM e CPU Intel Atom de 64 bits também ajuda nesses pontos positivos. O carregamento com Boostmaster agiliza e é mais um ponto positivo. Funcionar com Dual SIM e Dual Active aqui para que as duas linhas funcionem, mais um ponto positivo. Fazer os botões capacitivos aqui embaixo, né? Não dentro da tela do aparelho. Isso aqui faz com que você consiga aproveitar um pouco mais da tela do aparelho. É menos, digamos, é 1 centímetro a menos incomodando ali dentro da tela. O suporte a cartão de memória de até 64 GB é um ponto positivo. E o poder de personalização da ZenUI também entra para a nossa lista de pontos positivos. Por fim, o aparelho também tem como ponto positivo o preço competitivo que ele veio para o mercado, como nós já citamos. Mas nem só de alegria vive esta análise, nem só de pontos positivos, e sim o Zenfone 2 tem alguns pontos negativos. A câmera do aparelho granula as imagens quando você aproxima muito ou em baixa iluminação. Ela conta com recurso para você tirar fotos com pouca luz, mas isso também reduz a qualidade da imagem. O alto-falante não é estéreo, é mono, e isso pode ser um pouquinho incômodo e também não é muito alto. Isso atrapalhou um pouquinho. Eu não gostei desse fato, eu prefiro um alto-falante estéreo aqui, hein? O fato dele ter botões capacitivos e aproveitar um pouco a tela é um ponto positivo, mas o fato desses botões não acenderem é um ponto negativo, mesmo que nós já tenhamos explicado sobre isso no começo do vídeo. A bateria também não é removível, então você se cuida aí para carregar ela, né, o máximo possível e não ficar sem bateria ao longo do seu dia aí. Por último, como ponto negativo, esse é um item que eu utilizo muito no LG G3 e pela ASUS chamar esse daqui de um flagship, de um top de linha, eu esperava que ele tivesse um sensor infravermelho e não tem. Isso eu achei um ponto negativo e que me fez falta na migração entre LG G3 e Zenfone 2. Bom galera, essa era a nossa análise do Zenfone 2. Todos os detalhes, vídeos cobrindo o evento, vocês acompanharam direto aqui no nosso canal. Eu e o Rafinha estivemos lá e trouxemos o máximo de informação possível a respeito dos aparelhos lançados pela ASUS. Espero que tenham curtido essa análise. Não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer. Passa aí para seus amigos que têm interesse em comprar um Zenfone para que eles saibam todos os detalhes, pontos positivos e negativos. E claro, né, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, para receber todos os vídeos que nós fazemos aqui. São vários vídeos durante a semana. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!